Paulo está encerrando a carta com um assunto de suma importância para a Igreja de Cristo, enquanto ela milita aqui na terra. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Os irmãos podem sentar. Queridos, o apóstolo Paulo, ele vem desenvolvendo um assunto nesta carta, que é uma carta que fala sobre a nova sociedade em Cristo Jesus, isto é, sociedade, um novo tipo de vida, né, de visão de mundo e de realidade em Cristo Jesus, falando para a igreja que agora ela deve exteriorizar a sua posição em Cristo Jesus. Quando ele usa a expressão no verso 10, quanto a mais, ele está dizendo, a partir de agora, no tempo que resta, é isso que ele está dizendo, nós devemos, ele dá duas ordens aqui. Primeiro, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder é a mesma coisa. Em outras palavras, ele está dizendo que nós devemos buscar em Cristo Jesus, da nossa comunhão íntima com Ele, um fortalecimento para a nossa vida espiritual. Ter em Cristo Jesus a fonte de poder e de capacitação para viver a nova vida agora no poder do Espírito. Então é uma ordem do apóstolo Paulo para a igreja, que nós devemos nos fortalecer no Senhor. E nós sabemos como fazê-lo através da comunhão íntima com Ele. A segunda ordem aqui é que nós devemos, verso 11, nos revestir de toda a armadura de Deus. E é uma ênfase aqui do apóstolo Paulo, toda a armadura. Não uma parte da armadura, mas toda a armadura. E ele diz que esta armadura não é nossa. Esta armadura é de Deus. Uma vez fortalecidos no Senhor, estando se fortalecendo no Senhor, na comunhão íntima com Ele, pela obra do Espírito de Deus em nós, a segunda ordem é nos revestirmos de toda a armadura de Deus. São duas ordens que ele dá aqui para a igreja, para este tempo. E qual a razão desta ordem? Porque Paulo está dando estas duas ordens no final desta carta. A resposta está no verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo dá duas ordens para a igreja: revestir-se de Cristo e do seu poder, aliás, se fortalecer em Cristo e no seu poder, e revestir-se de toda a armadura de Deus. Qual a razão? Porque nós estamos em guerra.
nós estamos em batalha, e esta batalha, ela é sobrenatural, ela é constante, ela só vai ter fim no último dia, quando, diante do trono branco, o Senhor irá separar os bons e os maus, os justos e os injustos, os justos para o céu e os injustos para o lago de fogo e enxofre. Até lá, a batalha, a guerra, a luta sobrenatural. E Paulo deixa claro, queridos, que esta guerra, esta batalha a qual nós estamos inseridos, não é contra carne e sangue. Isto é, nós não lutamos contra pessoas. A nossa luta é contra seres espirituais. E ele classifica aqui esses seres espirituais dizendo que é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma batalha constante, e por isso Paulo dá duas ordens: que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Qual a razão? Batalha espiritual, luta contra seres malignos que têm o propósito de nos tirar da presença do Senhor. Agora vejam só, verso 13: por isso, por essa razão, diz ele, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Qual é o intuito desta batalha? Da parte de Deus, para que nós venhamos a permanecer. A expressão permanecer e resistir são sinônimos. Significa que nós temos que ter aqui uma estabilidade espiritual. Não há lugar para inconstância, não há lugar para altos e baixos. O cristão deve ser manter estável, caminhando com as mãos firmes no arado, com seus olhos fitos no autor e consumador da fé. Qual o propósito desses espíritos malignos liderados pelo diabo? Nos tirar a estabilidade espiritual, tentar nos convencer de que nós não estamos em Cristo, e de que a vida em Cristo não deve ser vivida. Queridos, aqui está inserido biblicamente a batalha espiritual. A luta dos seres espirituais do mal é para nos destruir, nos derrubar, tirar de nós a estabilidade da vida cristã, fazendo com que nós não venhamos a nos parecer com Cristo, a não imitar a Cristo, a não seguir Cristo. O apóstolo Paulo diz que estes seres estão nas regiões celestiais, porém essa batalha se evidencia aqui na terra. Por isso, tudo é espiritual. No que sentido? No sentido que o mundo espiritual determina sobre o mundo natural. Isso nós precisamos entender à luz da palavra de Deus. Tudo é espiritual, porque o mundo espiritual determina sobre o natural. E aqui é que se dá a batalha. A tentativa desses seres que são malignos, eles são poderosos, é tirar esta estabilidade. Por isso o apóstolo Paulo, dando estas duas ordens, mais uma vez ele repete aqui, e no verso 14 diz: estais, pois, firmes, não inconstantes, não vacilantes. E aqui que se dá a batalha espiritual, queridos. Satanás e as hostes infernais querem tirar a nossa estabilidade, fazer com que nós venhamos a andar e sermos inconstantes, como diz Tiago, como a onda do mar que vai e vem. Um ânimo dobre, isto é, um coração onde as lealdades estão divididas. Satanás quer que nós venhamos a dividir a lealdade do nosso coração com Deus e as coisas deste mundo, com Deus e a nossa vontade, com Deus e as tentações. Pois a advertência bíblica é que nós devemos nos manter firmes com o nosso coração, com uma única lealdade ao Deus que nos chamou, que nos salvou e que nos levantou para proclamar a sua palavra. Batalha espiritual, luz da palavra de Deus, se dá aqui. E o apóstolo diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. E para lembrar a você, essa armadura nada mais é do que a pessoa de Cristo Jesus. O caráter de Cristo. É o caráter de Cristo.
Então, é a obra do Espírito de Deus em nós, nos tornando semelhantes a Cristo Jesus. O texto diz, está em verso 14, cingindo-vos com a verdade, a palavra, vestindo da couraça da justiça, andar em retidão, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, proclamação do evangelho. Por onde nós andarmos, nós devemos proclamar o evangelho, falar, proclamar, embraçando sempre o escudo da fé, viver em confiança na dependência do Senhor, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação, isto é, a mente está voltada para as coisas de Deus, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que eu faço isso? Como é que eu me revisto de toda a armadura de Deus? Paulo responde aqui no verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como que eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder? Como que eu me revisto de toda a armadura de Deus, com o propósito de, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, ser estável, ser constante na fé, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. O que Paulo está dizendo? Paulo não está dizendo que nós temos que orar. Paulo está dizendo que nós temos que ter uma vida de oração assistida pelo Espírito, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste nesta fraqueza. Vida de oração. De que maneira? Com toda oração, todo tipo de oração. Todo tipo de oração, oração de louvor, de adoração, de gratidão, oração de confissão, oração de entrega, oração de consagração, oração intercessória, em todo tempo. Não basta me retirar, por alguns momentos ao longo do dia, eu tenho que estar em oração o tempo todo. E o texto diz, vigiando e orando por todos os santos. A batalha é contínua. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você acredita que batalha espiritual se resume em expulsar demônios, você está totalmente equivocado. Aliás, essa é uma das estratégias de Satanás para tirar o foco da realidade da batalha espiritual. Vou repetir. Se você pensa que batalha espiritual é só expulsar demônio, você está totalmente equivocado. E esta é uma das estratégias de engano de Satanás, para que pessoas se envolvam só com demônios e não se envolvam com a vida e o caráter de Cristo. Batalha espiritual é muito mais do que isso, queridos. É a partir do novo nascimento entender que agora eu devo viver imitando a Cristo. Isto é batalha espiritual. Ora, essa batalha ela é espiritual, ela é sobrenatural, mas ela se dá na terra. Ela se evidencia no dia a dia, nos relacionamentos. Por isso que o texto inicia no verso 10, quanto mais, ora, a partir de agora e durante esse tempo que nós estivermos aqui, enquanto Cristo não vem nos buscar, nós temos que entender, nós estamos em guerra. E aí Paulo então vai expor onde essa batalha é travada e que nós temos que discernir isso. Então, eu vou dar um breve panorama aqui da carta aos Efésios. Depois você chega em casa e lê, porque é aqui que se dá a batalha espiritual, ok? No capítulo 1, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 23, Paulo, em resumo, diz o seguinte, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que significa ser abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo? Paulo diz que essas bênçãos espirituais se resumem em redenção, remissão de pecados, adoção de filhos e sermos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Isso é bênção espiritual. Nós já fomos abençoados. Já estamos abençoados. Ele nos comprou. Redenção. Não somos mais escravos do pecado do diabo. Somos agora servos do Senhor. Ele nos remiu, isto é, perdoou os nossos pecados, temos livre acesso ao Pai. Fomos recebidos, a adoção como filhos amados do Senhor. E temos a marca da promessa. Qual a marca da promessa? A presença do Espírito de Deus em nós.
Então Paulo deixa isso claro para a igreja. Isso está muito claro nas regiões celestiais. O mundo espiritual sabe quem foi resgatado, quem foi remido, quem é filho do Pai, quem é selado pelo Espírito Santo. Capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10, Paulo está dizendo de que maneira Deus fez isso. Ele nos salvou pela sua graça, e essa salvação é recebida pela fé. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Essa graça nos alcançou, olha só como nós éramos antes de sermos alcançados pela graça. Capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Aí Paulo diz, verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual o propósito? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Satanás e as hostes infernais tentam fazer com que nós não venhamos a acreditar nisso e não viver essa realidade. Voltar, queridos, a estar debaixo do Espírito que atua nos filhos da desobediência, voltar a viver na carne e fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Isto é batalha espiritual. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 22, Paulo diz que nós fomos unidos e pertencemos ao corpo de Cristo. Gentios e judeus em Cristo Jesus formam o que a Bíblia chama de igreja. E devemos andar em unidade, porque somos membros do corpo de Cristo. Capítulo 3, do verso 1 ao verso 21, Paulo diz que nós fomos inseridos nesse corpo pela obra redentora de Cristo no poder do Espírito Santo. Agora note, a partir do versículo 14, Efésios 3,14, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós enraizados, alicerçados, firmados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Notem que a oração do apóstolo é para que a igreja fosse tomada não de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. É o único meio para nós nos mantermos firmes, resistir e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Agora, olha só o que ele diz no verso 20, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é infinitamente poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, isto é, para nos fortalecer no homem interior através do seu Espírito, e para que recebamos dele toda a sua plenitude. Até aqui, capítulo 1, 2 e 3, Paulo está falando da experiência mística com Cristo, isto é, a experiência objetiva, interior. A partir do capítulo 4, Paulo começa a relatar agora a realidade da vida cristã na sua
objetividade no seu exterior. Subjetividade, o exterior. E é aqui que se dá a batalha espiritual. O Senhor me resgatou, me remiu, me adotou, me recebeu como filho e me selou com o Espírito Santo. Eu fui salvo pela sua graça e recebo essa salvação pela fé. Fui inserido no corpo de Cristo. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço ou oro, segundo o seu poder que opera em mim. Isso tudo é interior. Agora Paulo vai dizer, aqui está a batalha espiritual. Capítulo 4. A primeira área onde se estabelece, onde se dá a guerra espiritual, para que nós não sejamos aquilo que realmente somos em Cristo, para que nós não venhamos a viver segundo a verdade do Evangelho, está aqui. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, a nossa vida cristã e batalha espiritual em relação aos outros cristãos. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A salvação é uma vocação, é um chamado. Salvação é um chamado, é uma vocação, é uma obra sobrenatural do Espírito. E nós devemos andar na Bíblia é estilo de vida. Ora, uma vez salvo, eu devo andar como salvo, não como perdido. E aqui que se dá a batalha espiritual. Como que anda um salvo entre os salvos? Na igreja. Verso 2, com toda a humildade e mansidão. O contrário disso é a vontade de principados e potestades, dominadores, forças malignas nas regiões celestiais. Você está entendendo aí como é que dá a batalha espiritual ou não? Meu Pai do céu. Vamos lá. Verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Trabalhar pela unidade do corpo. O contrário é batalha espiritual, é obra satânica. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, atenção aqui, um só Deus e Pai de todos, todos os salvos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por que eu devo me esforçar pela unidade do corpo? Porque Deus está sobre todos. Age por meio de todos e habita em todos. Não tem lugar para orgulho, soberba, se achar melhor, se achar que sabe mais. Não, no corpo de Cristo não, queridos. Isso é mundo. Competição, rivalidade, briga, desunião, partidarismo. Isso é mundo. Isso é regido por Satanás. Aqui é corpo. E aqui que se dá a batalha espiritual. Não adianta mandar embora o espírito de divisão. E continuar, queridos, batalhando pelo cisma, a divisão na igreja. Até porque não existe espírito de divisão. Esses nomes que são dados aos demônios, quem deu? Está na Bíblia? Não está. Desde o Antigo Testamento há uma proibição para Israel. Uma das proibições para Israel é o seguinte: vocês não devem falar o nome desses deuses. Por quê? Porque eles não são verdadeiros. Quando Jesus começa a expulsar demônio, ensina os discípulos a expulsar demônio, Jesus não cita nenhum nome. Ele chamava demônio de espírito imundo, de demônio. Por quê? Porque eles não têm nome. Mas se você quiser acreditar que eles continuam se chamando pombagira e chucaveira, não tem problema. Só que biblicamente, isso é um equívoco. É um desvio para que nós não percamos o foco. A unidade no corpo de Cristo deve ser exercida com esforço no poder do Espírito. Quando eu não trabalho para isso, queridos, eu estou trabalhando para o reino das trevas, onde há divisão, onde há disputa. Segunda área onde a batalha espiritual se dá. Está acompanhando aí ou não? Então vamos lá. Verso 7 até o 16, Paulo vai dizer da batalha espiritual em relação aos dons espirituais.
Todos nós temos dons espirituais. E qual o propósito dos dons espirituais? Paulo responde, verso 12, Efésios 4, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina, ou por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A ação de Satanás, dos espíritos malignos, é nos convencer, queridos, que não vale a pena nós colocarmos o nosso dom à disposição de Cristo e do seu corpo. O dom é meu. Que nem eu cheguei para o Daniel, tem que entregar a tua vida para Cristo. Ele disse, por quê? Filho, se tu não entregar a tua vida para Cristo, tu não está salvo, né? Se não está salvo. Mas, pai, Deus não me deu a vida? Sim, então é minha, se Ele me deu, é minha. Como é que eu vou devolver para Ele? Tem muita gente com essa filosofia em relação aos dons. O meu dom, que teu? Que teu? É graça para serviço de Deus e do povo de Deus. Queridos, o contrário disso é obra satânica. Nós precisamos entender essa verdade. O uso correto dos dons é para a edificação, para o aperfeiçoamento, para levar a todos à maturidade cristã. A razão de termos muitos meninos na fé entre nós é porque boa parte de nós não colocamos os nossos dons à disposição de Cristo e de sua igreja por questões pessoais. De que adianta eu expulsar demônio lá fora e não servir aqui a igreja de Cristo? É uma contradição, queridos. Os dons foram dados para a edificação. Façamos isso em amor. Enfrentando as dificuldades, as adversidades, as diferenças em amor. Ora, fomos salvos, fomos selados pelo Espírito, somos igreja de Cristo. Terceira área onde se dá a batalha espiritual. Primeira, a vida na igreja. Segundo, o exercício dos dons. Terceira área, capítulo 4, do versículo 17 ao 31. Paulo diz, com relação à nossa vida antes de Cristo. A nossa vida antes de Cristo, como que era? Agora nós estamos em Cristo, então nós temos que viver em Cristo. Como é que era a nossa vida antes de Cristo? Verso 17, isto portanto digo no Senhor testifico, que não mais andeis, estilo de vida, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, fome, desejo, coração resoluto, cometerem toda sorte de impureza. Essa é a vida de quem não está em Cristo. Éramos assim. Paulo, porém, diz, no verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, isto é, quanto à vida passada, a vida que eu tinha antes de Cristo, qual a minha posição agora? Quanto à vida passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Eu tenho que me despojar. Despojar é tirar as vestes sujas.
E veste na Bíblia é prática de vida. Ora, eu tenho um novo coração, tenho a mente de Cristo, o Espírito de Deus habita em mim. De que maneira eu tenho que me vestir? Eu tenho que me vestir com veste de salvação. Eu tenho que me parecer com Ele. Aquilo que era da velha vida, eu tenho que no poder do Espírito eliminar na minha vida. Senão eu vou ser derrubado. E como é que eu faço isso? Paulo responde no versículo ainda 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Mente. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Viver a nova vida agora. E aí ele vem para a prática. Ora, a porta é estreita e o caminho é apertado. Ele mostrou a porta. Agora o caminho, verso 25. Por isso o quê? Porque eu estou me despojando do velho homem e me renovando no espírito do meu entendimento e me revestindo do novo homem. Por essa razão, deixando a mentira. Querido, não adianta nada eu estar repreendendo o espírito de mentira e continuar mentindo. Não se repreende espírito de mentira. Se fala a verdade. Isso é batalha espiritual. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Trabalhar, porque não trabalhar também é coisa do diabo. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe aqui, ela é fraca aqui, queridos. Sabe o que significa torpe? Podre. Essa palavra vem dos frutos podres, árvores podres, peixes que eram colocados nos barcos e eles iam acumulando peixes que ficavam embaixo eram esmagados, eles ficavam torpes, ficavam podres. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, porque a boca fala que o coração está cheio. Batalha espiritual. Batalha espiritual. E sim, unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como que eu faço isso? Não entristeço o Espírito de Deus. Verso 31. Longe de vós toda amargura. Gente amarga. Gente amargurada, com raiz de amargura. Queridos, como é fácil expulsar um espírito maligno no nome de Jesus. Mas o desafio maior é limpar o coração. É isso que Paulo está tentando falar para a igreja e fala para nós. Longe, 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 longe toda a amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Sabe o que é blasfêmias? Falar pelas costas. Usar o Face e não falar olho no olho. Blasfêmias. E bem assim, toda malícia, má vontade. Está fazendo não querendo fazer. Não resolve. Coração. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora, terceira área, fique tranquilo, são só 15, estamos caminhando. Capítulo 5, do verso 1 ao verso 17. Paulo fala sobre a batalha espiritual em relação ao mal moral, ao pecado. Qual a nossa posição? Capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: sede, pois, imitadores de quem? De quem? Deus. Deus é a nossa referência. Não se nivele por baixo. É Deus a nossa referência em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós,
como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí ele vai dizer, verso 3, mas a impudicícia, torpeza, impureza, todo tipo de impureza sexual e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. As conversas, queridos, ou elas nos enchem do Espírito de Deus, ou elas nos enchem do espírito do mundo. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, que são piadas com conotações de impureza sexual. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, isto é, incontrolado, aquele que não se controla, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso, não sejais participantes com eles. Não participar. Não é só deixar de fazer, queridos. É não participar. Bem-vindo à batalha espiritual à luz da Bíblia. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. E como luz no Senhor, como que eu devo andar? Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável, isto é, experimentando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Atenção aqui, não existe posição em cima do muro. Ou é ou não é. No Evangelho, que eles não há a possibilidade da política da boa vizinhança. Eu não só não tenho que não fazer, mas como tenho que também não ser cúmplice e reprovar aquilo que não agrada a Deus. Isso é batalha espiritual. É? Isso é batalha espiritual, querido. Não existe meio termo. Não existe aquela conversação, aquele diálogo, que você tem visto na televisão aí. Não existe isso, queridos. Ou é ou não é. Esse é o posicionamento, esse é o chamado, essa é a vocação ao qual nós somos chamados. O apóstolo segue dizendo aqui, verso 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. É impressionante como tem gente que gosta de se referir à prática pecaminosa de outros. E acha que isso não tem nada a ver com o mundo espiritual. Esse tipo de conversa não edifica. Esse tipo de conversa, queridos, atrai a ira de Deus, porque isso é torpe. Mas, vejam só, verso 3. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A posição meio termo é para quem está dormindo. Não despertou ainda para a realidade que nós estamos numa batalha espiritual, queridos. Que nós estamos numa guerra. Aí o texto diz, por isso, ou por essa razão, verso 15, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A sabedoria que vem de Deus. Como que eu devo andar como sábio? Remindo o tempo, isto é, trazendo o tempo para mim, não deixando que o tempo me domine. Isso também é batalha espiritual. A frase que é dita, queridos, com relação às coisas espirituais, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, isso é uma frase infernal. Porque só não tem tempo quem não redime o tempo, quem não administra o tempo que é dado por Deus. E isto é batalha espiritual. Em Cristo eu devo remir o tempo, comprar o tempo para mim. O tempo deve ser o meu servo e não eu o servo do tempo. Remindo o tempo, por quê? Porque os dias são maus, os dias são tenebrosos. Verso 17, por essa razão, não vos torneis insensatos, loucos, insanos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Entre os cristãos, a respeito dos dons,
com relação à nossa vida antes de Cristo, com relação ao mal. Quinto, batalha espiritual com relação à pessoa e à obra do Espírito Santo. Verso 18 ao 21. Efésios capítulo 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Só que uma ordem, já falamos sobre isso, não vou me deter muito. Mas aqui também se dá a batalha espiritual. Em não acreditar que isto é uma ordem, e não obedecer esta ordem de me manter cheio do Espírito Santo, eu estou sendo vencido, ainda que eu continue expulsando demônios. Se mantenham cheios do Espírito. 30 anos depois nós sabemos que Jesus envia uma carta pelas mãos do apóstolo João à igreja de Éfeso. E qual que era? Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Batalha espiritual. Mas enchei-vos do Espírito. De que maneira eu me encho do Espírito? E aqui ele está falando do contexto culto. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, coração agradecido, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, espírito de submissão. Os jovens que estão me ouvindo pela segunda vez, porque sábado retrasado eu preguei, eles têm paciência comigo, graças a Deus, está ouvindo de novo. Queridos, eu faço aula de violão com um irmão aqui da igreja. E quando eu estou na aula de violão, eu sou aluno. Eu não sou pastor, sou aluno. Então eu devo me sujeitar ao professor. Esse espírito, querido, de se achar superior, isso nasceu no coração de Lúcifer. É totalmente contrário ao espírito de Cristo. Nós vivemos uma sociedade que não quer se submeter a nada e a ninguém. Uma sociedade mimada, que você não pode falar, não pode dizer, porque qualquer coisa é preconceito, é falta de amor, você está agredindo. Uma sociedade flácida, e isso quem diz não são teólogos, são filósofos ateus, que estão dizendo que nós estamos numa sociedade pronta, que é amadurecida para um governo único. A vida cheia do Espírito, queridos, é uma questão de batalha espiritual. Se sujeitar uns aos outros. Será que como esposa eu não tenho que, de vez em quando, me sujeitar à minha esposa? Ou eu sou o cabeça aqui, eu que mando. É isto, queridos. Por que a grande maioria não associa esta realidade de prática de vida à batalha espiritual? Porque fica ouvindo o que não deve, fica lendo o que não deve, não confere com as Escrituras. Isso que Paulo está dizendo aqui, queridos. Bom, agora, entre os cristãos, o uso correto dos dons, com relação à vida passada, com relação ao mal, com relação ao Espírito Santo, e agora, a vida em família. A vida em família. Quantos casos nós atendemos de familiares que vieram, pastor, meu familiar é uma bênção na igreja, mistério, língua estranha, profecia, expulsa o demônio, mas em casa é terrível. Há poucos dias atrás eu fiz uma pergunta: que Espírito Santo é esse que me capacita a profetizar, a expulsar demônios e não trabalha no meu caráter? Não me dá discernimento para viver a vida comum do lar? É batalha espiritual. Expulsa e amarra demônio fora de casa, e em casa o demônio está solto. Você está rindo, né? Mas tem muita gente chorando, vivendo essa realidade. Olha o que diz o texto com relação à vida familiar. Primeiro, verso 22, Efésios 5, 22. Fica tranquilo que eu estou controlando o tempo aqui. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Isso é batalha espiritual. Insubmissão não é no reino de Deus, queridos. E a mulher casada, a mulher de Deus, a mulher cheia do Espírito, a mulher casada que está em Cristo, ela é submissa, isto é, a expressão do apóstolo Paulo é que ela está sob uma missão. E qual a missão da mulher? Paulo aqui está se referindo a Gênesis. A mulher foi criada para estar ao lado do homem, companheira idônea. Qualquer outra posição contrária a essa, nasce no coração de Lúcifer. Submissão. Como a igreja está submissa a Cristo. E como que a igreja está submissa a Cristo? Em amor, com discernimento e com sabedoria. Agora, os maridos. Tem para todo mundo aqui, fique tranquilo. Verso 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, assim como o próprio corpo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Notem que a ordem para o marido, nessa batalha espiritual na vida familiar, é amar a esposa. E que tipo de amor? Como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Amor incondicional, sacrificial e altruísta, um amor que se entrega, com o propósito de alimentar, isto é, nutrir e cuidar o coração da esposa. E por sua vez, a submissão da esposa se manifesta em respeito. O contrário disso, queridos, é não estar em Cristo. Ora, Deus vai justamente no ponto fraco da esposa. A partir de Gênesis 3, qual o fraco da mulher? A submissão. Ou eu estou equivocado? A submissão. Eva não se submeteu? Qual o fraco do homem? As afeições? Não demonstrar amor? Porque não adianta todos os dias eu dizer frases lindas para minha esposa, que eu amo, que ela é minha vida, que ela não sei o quê, mas eu não demonstro isso, queridos. Não é palavras, é vida. Vida. Muito mais do que palavras. É demonstração. É demonstração de amor. E quando isso não acontece, queridos, há turbulência e dificuldade na vida familiar. E aqui que se dá a batalha espiritual. Capítulo 6. Os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Atenção aqui. Obedecer pai e mãe no Senhor é justo, é correto aos olhos de Deus. Pastor, mas o meu pai não é crente, mas ele é pai. Pastor, meus pais não são crentes, mas são os teus pais. É autoridade no teu lar. Você deve obedecer em tudo até não pecar contra Cristo, mas deve obedecer. Deve honrar. Honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. E qual a promessa? Preste atenção, filho. Qual a promessa sobre os filhos que obedecem e que honram pai e mãe? A promessa é a seguinte: para que te vá bem, seja bem sucedido. Porque a razão de muitos filhos não serem bem sucedidos nos estudos, na vida profissional, vida amorosa, não é maldição hereditária,
não é espírito familiar, é desobediência e desonra aos pais. Segunda promessa, e seja de longa vida sobre a terra, longevidade de vida. Tem filho que está morrendo antes do tempo, porque não honra pai e mãe. Batalha espiritual. Tem que honrar. Tem que fazer valer o nome que está sobre você, meu querido. Pai e mãe têm que ser honrados, têm que ser obedecidos. É uma ordenança. E aqui eu manifesto a vida de Cristo. Os filhos. Uma sociedade que, esses dias, meu Deus do céu. Esses dias o Daniel chegou e fechou a porta do quarto. Não, fechou, deixou entreaberta assim e estava vendo um negócio no celular. Chamei ele, Daniel, o que está vendo no celular? Por quê? O celular é meu? Como é que é? Deixa a porta aberta e eu quero ver o que está no teu celular, com quem tu está conversando e o que tu está conversando. Porque tu é filho e tu tem que aprender. Tu não é independente, não vem com essa conversa aí de invadir privacidade, não sei o que, com esse papo furado aí de uma sociedade perversa, carnal e mundana, porque enquanto tu estiver aqui, filho, vou ver teu celular, tu vai ficar de porta aberta, vai tomar banho de porta aberta, e quando eu te perguntar, você vai responder. Não tem autoridade, que ele não ensina. Criança de 5, 6 anos faz o que quer. Aí depois não sabe por que não vai, por que não avança, por que não tem vida espiritual. E não adianta expulsar o demônio da desobediência, da inquietação, né? Daquele negócio, ele é hiperativo. Hiperativo. Sim, tá bom. Versículo 4, com relação aos pais. Pais, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é responsabilidade de pai e mãe. E hoje nós vivemos uma sociedade, queridos, que os pais jogam essa responsabilidade para professor, para pastor. Negativo. É responsabilidade minha e da minha esposa criar o Daniel não para nós, muito menos para ele mesmo, mas criar o Daniel para Deus. Porque se eu não criar o Daniel para Deus, eu perco ele para Deus e o mundo ganha o Daniel. E eu não posso provocar a ira. Sabe o que é provocar a ira aqui? Ter uma atitude com relação aos filhos que eles fortalecem a mágoa e o ressentimento. Por que, queridos, o alto índice é de filho com relacionamento truncado com relação aos pais? Pai que não ama, pai que não disciplina, e a disciplina aqui é mostrar o caminho, a disciplina aqui é conduzir no caminho certo, admoestar, advertir, ensinar, não é proibir, é ensinar. O texto é claro, na admoestação do Senhor. É responsabilidade dos pais. Depois da vida familiar, agora a vida em sociedade, no trabalho. Batalha espiritual em todo lugar. Capítulo 6, verso 5 em diante. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Quem são os servos aqui? Uma sociedade que Paulo escreve, tinha a lei da escravidão. E notem que o apóstolo Paulo não fala para a igreja sair para as ruas fazer passeata e protesto. Porque Deus não aprovava esse sistema de escravidão. Mas nesse sistema de escravidão, você deveria dar o testemunho que mesmo escravo de um sistema corrupto, eu sou livre em Cristo Jesus. O que nós fazemos hoje? Vamos levantar contra o governo.
passeata, vamos para a rua. Orientação bíblica aqui do apóstolo Paulo. Você é servo? Em outras palavras, você é empregado? Como deve se comportar um empregado que está em Cristo Jesus? Paulo diz, obediência ao Senhor, ao patrão, obediência ao patrão, porque ele é uma figura de autoridade. Obediência. Em segundo lugar, o texto diz que essa obediência deve se manifestar com temor, fobia, respeito, medo, tremor. Aqui é um trauma, uma experiência marcante. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, e não servindo à vista, isto é, quando o patrão está aqui, eu sou um ótimo funcionário, mas quando ele não está, liberou geral. E tem crente fazendo isso. E acha que está correto. Porque o patrão é isso, porque o patrão é aquilo, não interessa. O empregado se está em Cristo, ele vai dar exemplo de uma vida cristã, ainda que o seu patrão não seja de Cristo. Ele vai servir de coração, ele vai fazer a vontade do Senhor, porque olha, diz o texto, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade. Um coração bom, como ao Senhor e não aos homens. Sabe o que significa a expressão como ao Senhor e não aos homens? Porque o Senhor está presente lá. O que eu estou fazendo na presença do Senhor, eu estou diante do Senhor. Deus está ali, o Senhor está ali. Se o meu patrão não está me vendo, eu estou diante do Senhor. E isso é fazer diante do Senhor, não aos homens. Agora, o patrão que está em Cristo, verso 9, diz assim: e vós, senhores, de igual modo, isto é, coração sincero, servindo ao Senhor, procedei para com eles, deixando as ameaças. Patrão crente em Cristo, ele conduz não debaixo da ameaça, mas com bondade e sinceridade do coração. Não é com autoritarismo. Sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com Ele não há acepção de pessoas. O mesmo princípio para o empregado é para o patrão. Vida na sociedade, vida espiritual, queridos, batalha espiritual. E aí nós chegamos ao final, em tempo recorde, né? Dá até para tomar um chimarrãozinho aqui, que maravilha. Aqui se dá batalha espiritual. Aí o apóstolo Paulo entra no verso 10 e diz: quanto ao mais, a partir de agora, enquanto estivermos aqui, enquanto Cristo não vem buscar a igreja, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Queridos, a partir do momento em que nós fomos inseridos no corpo de Cristo, nós devemos entender que estamos vivendo em uma guerra. E a guerra não é pelos nossos bens, pela nossa posição social, a guerra não é pela nossa saúde física, a guerra é pela nossa alma. Nossa alma. E isso vai refletir na eternidade. Por isso, queridos, é necessário que nós estejamos em obediência às duas ordens do apóstolo Paulo: se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e se revestir de toda a armadura. Como que eu faço isso? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, por todos os santos. O último cântico que nós entoamos aqui retrata muito bem o que nós acabamos de falar. A batalha espiritual consiste, queridos, em eu cada vez mais me parecer com Cristo. Mais de Cristo e menos de mim. Mais de Cristo e menos de mim. E então, queridos, depois do dia mau, e Paulo fala em outra oportunidade, quem sabe estaremos falando especificamente sobre o dia mau, que é um dia onde
Todas as forças do inferno se levantam em nosso momento de fraqueza, em nosso momento de debilidade. Foi quando Jesus estava no deserto, com fome, cansado, 40 dias sem comer, sem beber, frágil. O inferno se levanta contra ele, o dia mau. Todos nós temos o dia mau, não se engane, não se engane. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Você foi resgatado, você foi redimido, você foi adotado, recebido como filho amado do Senhor. Você foi selado com o Espírito Santo, a marca. E isso está tão claro no mundo espiritual. Qual o nosso desafio? Deixar claro no mundo natural que nós pertencemos a Cristo. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Fale com Deus. Não cante agora. Fale com Deus. Diga para o Senhor que você reconhece essa batalha. E peça ao Senhor que lhe encha da sua presença, que renove o seu amor para com Ele, que lhe encha do seu Espírito Santo, para que você se mantenha inabalável, firme, resistindo, vivendo a sua vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.